Senhor da glória, pega a sua Bíblia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. O segundo livro do profeta Samuel. Segundo Samuel. Glórias a Jesus. Segundo Samuel, no seu capítulo de número 6. Hoje nós vamos passear um pouco na revelação de Deus. Aleluia. No seu capítulo de número 6, no segundo livro do profeta Samuel. Quem achou já pode glorificar, exaltar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Versículo de número 5 em diante, que diz assim: E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de madeira de faia, com harpas, com saltérios e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Ussá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Ussá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Ussá, e chamou aquele lugar Pérez Ussá até o dia de hoje. Coloque a sua Bíblia. Aleluia. Glória a Jesus. E vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, ó Deus poderoso, ó Deus santo, ó Deus de Israel, movimenta, ó Pai, esta casa, esta igreja, Senhor, que se forma no dia de hoje, e que a bênção esteja estabelecida sobre nós, ó Pai. E assim eu oro, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Podeis assentar, já glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Repitam comigo: Deus hoje vai agir de forma diferente. Glórias a Jesus. Eu quero que você entenda algo hoje de extraordinário. E eu quero que você repita comigo o tema desta mensagem. Repitam comigo: depois da morte de Ussá. Depois da morte de Ussá. A Bíblia diz assim, caros amigos pastores, que na época do Êxodo, Deus toma a Moisés em um monte e diz a ele da seguinte maneira, entre outros utensílios, que ele fizesse a arca, e deu para ele toda a planta e de que forma seria feita. Mas Moisés não era artista, Moisés era profeta, era líder, era o libertador de Israel, e direcionado por Deus, ele chama a um homem por nome Bezalel.
glória a Jesus, para fazer a arca da aliança. E a igreja não poderia começar de forma diferente, a não ser clamando hoje pela presença de Deus aqui neste lugar. Glória a Jesus. A arca pronta representaria a presença de Deus, que no hebraico se chamaria Shekinah, a presença toda e perfeita de Deus sobre a minha e a tua vida. Fala para o teu irmão: sem a presença de Deus não vai para frente. Glória a Jesus. Havia também uma determinação por herança. Homens escolhidos por Deus, herdeiros e descendentes legítimos da tribo de Levi. Os levitas seriam de exclusividade, era a sua herança, para poder conduzir a presença de Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Fala assim: a presença de Deus é algo muito sério. Glória a Jesus. Aquele que não mais recebe a presença de Deus, você não consegue mais enxergar o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas aquele que é chamado de Deus, aquele que é escolhido de Deus, pode dar da maneira que for. O diabo te conhece, sabe que em você não pode tocar, porque a presença de Deus, ele enxerga e sabe que você é escolhido para uma grande obra. Mas tem gente que perde esse negócio, perde. Glória a Jesus. Eu queria que você entendesse algo comigo interessante. A Bíblia diz assim, que se aprofundando a história caminhando, os livros sendo escritos, a Bíblia diz assim, que no tempo do sacerdote Eli, onde ele sacrificava, aonde a arca estava ali sobre domínio, a Bíblia diz assim, que dois dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, começaram um grande desrespeito àquela que representava a presença de Deus. Ok? Aquele que não dá valor à obra está em desrespeito com Deus. Aquele que critica, aquele que faz por onde não acontecer a obra de Deus, está em desrespeito com Deus e não é mais digno de estar na sua presença. Porque quem toca na obra, quem toca no pastor, quem toca no irmão que ora, ele toca na menina dos olhos de Deus. E Deus não tem prazer naquele que mexe e que toca, aleluia, no seu ungido, na sua obra e na maneira, aleluia, a qual Deus trabalha, é a maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Glória a Jesus, que glorifica. Aqui tem um povo que exalta, aqui tem um povo que sabe que a presença de Deus é essencial para a vitória, é essencial para tu poder chegar, aleluia, do outro lado, e nós vamos chegar. Glórias a Jesus. A Bíblia diz assim, que eles levam a arca para a guerra, e a arca é tomada pelos filisteus. Eu vou chegar lá em Ussá, mas eu queria deixar para a igreja algo aqui interessante. Ussá toca na arca e morre, mas os filisteus também tocaram na arca e não morreram. Entra com o juiz e os filisteus, que eram da descendência inimiga, toca na arca, pega a arca, leva embora e ninguém morre. Já pararam para pensar nisso, pastores?
Porque tem hora que Deus precisa manifestar a sua presença. Tem hora que Deus precisa manifestar a sua presença. E o inimigo tem que ver que Deus é contigo, que o povo de Deus não vai perecer, que a presença de Deus não vai sair de perto de você. Quando você glorifica, quando você exalta, quando você bendiz. A Bíblia nos relata que enquanto o povo filisteu estava em festa, estavam com a arca, tinham tomado a arca daqueles que é por direito. Aleluia, Deus. E o povo estava em festa, enquanto o povo de Israel triste, porque a presença de Deus já não estava mais entre eles. Tem muita gente presa dentro da igreja, porque não glorifica, não exalta. Sabe por quê? Porque está preocupado com o inimigo, está preocupado com aquilo que ele vai fazer, está preocupado com a unção de quem está aqui, mas não se preocupa em recuperar a arca, em recuperar a presença de Deus. A Bíblia diz assim que o estrondo era festa, irmão. Tinham pegado a arca, tinham tomado a presença de Deus, do povo de Deus, estavam em festa os filisteus. E de repente, a arca dentro do santuário de Dagon, Deus dos filisteus. Olha o estrondo. Bum. Primeira coisa que o inimigo pensa: Dagon se levantou e pisou na arca. Vamos correr lá que agora acabaram com a presença de Deus de vez. O nosso Deus venceu. Só que bate no teu peito, fala assim: o inimigo não pode me vencer. Profetiza isso na tua vida. Irmãos, a história bíblica vai nos relatar que quando eles chegam para ver o que tinha acontecido, eu acho que eles observam, Dagon era grande. E quando eles olham, eles não vê mais. A intenção e a tendência é olhar primeiro para cima, porque estava lá o Deus deles. E quando eles adentram, o que eles olham, sabe o que eles veem? A presença de Deus, a arca. E quando eles olham para o chão, quem está lá com a cara dobrada diante da presença de Deus era Dagon. Porque com a presença de Deus o inimigo tem que dobrar, tem que se dobrar, tem que se dobrar. A Bíblia diz que eles foram acometidos de uma enfermidade. E rapidamente, eles pegaram a presença, a arca, e falou assim: vamos tirar essa arca daqui. Derrubou o nosso Deus. Estamos todos acometidos de uma enfermidade. Vamos tirar daqui. Enfeita aí, coloca nos carros, depois leva para casa de um homem chamado Abinadab. Leva para lá. Abinadab quer dizer meu pai é nobre. Leva para lá. Lá para Querate Geazim, leva para lá. Leva para bem longe daqui. E a Bíblia diz que a arca ficou lá por muito tempo, até que nasce um jovem, uma criança com promessa de Deus, uma criança que não foi ser chamado para ser filho de sua mãe, e sim um profeta de Deus.
A Bíblia diz assim que desde pequeno Deus já começa a usar o profeta Samuel. Mas nós não vamos falar da história de Samuel, mas nós vamos lembrar que Samuel, quando já profeta, é escolhido juiz para poder comandar, para poder estar ali na frente, na única parte teocrática, aonde Deus, governava através dos juízes. Samuel é escolhido. Deus sabia de todas as coisas. E uma coisa eu quero te dizer: o povo de Deus nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Aquilo que Deus dá às vezes parece tão pouco. Aí tu nunca vai chegar no muito, porque no pouquinho ali tu não foi fiel. Não tem como. Então permanece da maneira que chega, porque acha que aquilo que Deus é tão pouco, então não serve, eu não posso dar, eu não posso abençoar, eu não posso, porque vai faltar para mim, vai faltar dentro da minha casa. Eu olho na seara, não tem, eu olho para lá, é tão pouco, o que eu ganho é tão pouco, o que eu ganho não dá. E esquece que tem que ser fiel no pouco. Eles estavam ali sobre, pastor Rafael, o comando de Deus, a fase linda da história de Israel. Quem não queria aqui ser comandado pelo próprio Deus? Quem não queria? A Bíblia nos diz assim, que eles pedem um rei. Samuel unge a Saul por ordenança de Deus. A Bíblia nos diz assim que mais um pouco lá na frente, mais um pouquinho lá na frente, Saul profana, Saul desobedece, e Deus unge ao rei Davi. E nós sabemos que a primeira unção de Davi foi em Hebrom, até que Davi fosse ungido rei sobre toda Israel. Glória a Jesus. Eu quero que você entenda hoje, Davi primeiro estava lá em Hebrom. Primeiro, pastor Francisco Wander, Davi estava no pouco, sendo fiel. Já tinha sido ungido rei pelo próprio Deus através do profeta Samuel. Tem gente que se auto-intitula: eu sou, eu posso e eu faço. Meu Deus, aleluia! Pega o exemplo do rei Davi. Já era o rei esperando só a hora, pastor Rafael, de assumir toda Israel. Algo que Saul nunca se preocupou. Foi com a presença de Deus. E a primeira coisa que acontece com Davi é falar: aonde está a arca? Chama lá o profeta de nome Abiatar. Chama ele. Pergunta para ele: aonde está a presença de Deus? A arca de Deus. Pergunta para o teu irmão aí: aonde está a presença de Deus na tua vida? De que maneira Deus está operando? Ou melhor, de que maneira tu está deixando Deus operar? Será que tu está olhando com a tua visão ampla? Ou será que você está com a sua visão fechada, focada, dizendo, aleluia, que não vai acontecer? Irmão, eu, como pastor, eu tenho que me preocupar com as almas que estão na igreja. E o pastor pouco ele se preocupa consigo mesmo, E eu entendi algo que é um pouco sarcástico, mas é verdade. Da mesma maneira que eu me preocupo, tem muita gente que não ora pela vida do pastor ou dos pastores que estão aqui, mas se preocupam em tomar conta da vida do pastor.
da vida da missionária, da vida do pastor Rafael, da vida do pastor Cezinando. Se preocupa. O que será que está acontecendo? É uma realidade, é uma verdade. E ali Davi se preocupou com a presença de Deus. Falou: peraí, eu tenho que começar junto com aquilo que Deus está, com aquilo que está faltando, que é a presença de Deus. E lógico, Abiatar fala: meu rei, está lá na casa há muito tempo atrás, aconteceu um negócio aí, os filisteus tomaram, e contou a história para o rei. E falou assim: a arca, a presença de Deus está na casa de um homem, de nome Abinadab. Está lá, está lá. Né? O que a gente faz? Davi falou: pega aí perto de 30.000 homens, mas só pega os importantes. Eu quero te dizer que o Sá era importante, porque ele estava lá na caravana de Davi. Pega só a elite da igreja e fala assim: ah, mas eu sou uma irmã do círculo de oração, eu sou uma jovem da mocidade, eu não sou elite da igreja. Tu é linha de frente para ganhar alma, para poder evangelizar, para poder pregar a palavra. Tu é elite, tu tem que estar dentro da caravana de Deus, tu tem que estar dentro da escolha, tu não pode ficar de fora, porque quem está de fora é o diabo e não pode mais entrar. Tu tem direito, tu foi eleito, tu é filho por adoção, e Deus não vai te jogar fora. Não vai jogar. Bate assim no ombro do teu irmão, fala assim: Deus é contigo. Vamos atrás da presença de Deus, vamos correr atrás da presença de Deus, vamos adentrar e vamos viver a presença de Deus. A Bíblia diz assim, que Davi faz a caravana e vai até lá. E vai até lá. E quando chega lá é bem recebido. E Abinadab fala assim: pera aí, a arca não vai sair daqui de qualquer jeito. Não vai sair. Prepara aí carros novos e bois novos também, para que a arca fosse conduzida de volta a Israel. Mesmo que você pense que a presença de Deus não está mais contigo, que Deus não está mais falando, tenha certeza de uma coisa: a presença de Deus vai retornar hoje. Estou falando aqui como profeta de Deus. A presença de Deus não saiu de você. A presença de Deus, aleluia, aleluia, ainda está com você. Pode te acusar, irmão, pode falar, pode dizer o que for, mas quando tu levanta e adora, Deus recebe. Deus fala: está lá o filho meu me adorando, está lá o meu filho me exaltando, aleluia, aleluia, achou e pidiar. Glória a Jesus. A Bíblia ainda diz assim, dessa maneira: nós vamos sair daqui curados hoje. Nós vamos sair daqui curados hoje. Esse culto vai ficar marcado. Davi cometeu um erro. Ele fala: pastor, Davi cometeu um erro. Cometeu. Foi buscar a presença de Deus, mas não perguntou para Deus de que maneira que a arca tinha que ser conduzida. Às vezes você está com a presença de Deus, às vezes Deus está, como Paulo se expressou, mandando a glória sobre a tua vida, mas tu não pergunta para Deus de que maneira tu deve andar, de que maneira tu deve conduzir a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é soberana e tem que ser conduzida. Vou chegar lá,
Vou chegar lá, ainda estou na introdução. Glória a Jesus. E a Bíblia diz assim, que Davi, embora ser um servo fiel de Deus ali, não perguntou a Deus. E no meio do caminho, os bois tropeçam, o negócio mexe, e a arca pende a ir para o chão. E eu vou dizer como Deus é sábio essa noite aqui. O homem de nome Ussá, que toca na arca, no hebraico, Ussá quer dizer força. Não tinha outro para estar ali do lado da arca. Não tinha outro. Ele morreu, mas a arca não caiu no chão. Ele morreu, mas a presença de Deus permaneceria ainda entre ele e o Sali. Fala pro teu irmão, tu não está morto. Tu não está morto, não. Tu não está morto, não. A Bíblia diz assim, irmãos, e agora eu vou começar a pregar, que 3 ações, por causa de Ussá, 3 ações, irmãos. A Bíblia diz assim, que eles pararam no meio do caminho, e eles estavam em território inimigo. Davi estava começando a ser rei. Davi estava começando a sua potência de ser um grande homem de guerra. Davi não perdeu nenhuma de suas batalhas. Foi vitorioso. Glória a Jesus. Eu particularmente não gosto de perder. Se tem alguém aqui que gosta, passa a não gostar, porque perder é muito chato. Perder é muito chato. E Davi era um homem que não gostava de perder. E está lá Davi, para. E a Bíblia diz assim, que eles levam a arca para a casa de um homem. É a primeira ação, presbítero, depois da morte de Ussá. Leva a casa de Obed-Edom. Leva lá. Sabe o que quer dizer Obed-Edom? Servo de Edom. Servo daqueles que eram os filhos de Esaú. Era um território inimigo. Mas por que Deus mandou lá? Porque lá Deus encontrou um que mesmo dentro do território reconhecia que o Deus dos exércitos era vivo e soberano. Que é isso, pastor? Eu vou entrar nesse profundo agora. Sabe por quê? Obed-Edom representa algo muito passageiro em nossas vidas, porque a arca ficou ali só e depois saiu, foi embora. A experiência, primeiro, inesperada. Não sabia que a presença de Deus ia chegar. A missionária não sabia que Deus ia prover, até que nós ali profetizamos e maná a providência inesperada. Quando Rafael foi abençoado, a providência inesperada, Deus manda, e tu não sabe o que Deus vai fazer. Sabe que Ele vai fazer, mas o quanto, aonde e como ninguém sabe. Estava lá Obed-Edom, outra coisa, a experiência gloriosa. Só Deus sabe o que nós passamos aqui dentro de glória, sabendo que mais uma casa. A nossa experiência aqui é passageira. Nós não congregamos aqui. A nossa experiência é passageira. A minha experiência em Francisco Morato é passageira. A minha congregação é Rua Manuel Torinho 351, na sede mundial da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos. É lá que eu congrego. Estou emprestado aqui.
para fazer a obra em nome do meu pastor presidente. E a experiência é passageira, gloriosa, inesperada. Que negócio é esse? Quer que eu te conte uma experiência passageira? Lembra lá da transfiguração, Pedro, Tiago e João? Aí aparece quem? Moisés, Elias, Jesus. Uma experiência passageira. Acha que eles não queriam ir para lá? Vou explicar por que não foram. Quer outra experiência passageira? Paulo, fui até o terceiro céu, vi coisas inefáveis, coisas maravilhosas, coisas que só os crentes têm ação, que só os crentes vê. Deixa falar que não enxerga nada. Aleluia. Quem vê o anjo pode dizer que viu e sabe que viu. Quem viu a glória de Deus viu. Quem viu o poder de Deus se manifestar viu. Quem não acredita, problema. E eu vou explicar por que não. Irmão, ó, nós temos uma natureza terrena e também temos a natureza do céu. Temos. Nós não podemos ficar e ser ainda glorificados. Por isso que Pedro, Tiago e João não entraram. Por isso que Paulo teve que voltar do terceiro. Não estava glorificado, mas eles andavam de glória em glória. A igreja tem que andar de glória em glória. Obed-Edom recebeu a glória momentânea. Nós temos que andar de glória em glória até sermos transformados, glorificados, para poder chegar a uma ação celestial. Por isso que o teu corpo vai ser transformado. É por isso que tu vai ser transformado. Fala pro teu irmão, aproveita a experiência passageira, aproveita o tempo de glória, aproveita quando tu é arrebatado, quando tu fala em mistério, quando tu vê anjo, quando tu participa da glória de Deus. É única. A glória que tu está vivendo aqui hoje, tu não vai viver nunca mais. Tu pode viver mais ou menos, mas igual a essa não. Segunda ação, vou correr. Segunda ação, Davi quer dizer amado. Lógico que a segunda ação estava no rei Davi. Sabe por quê? A diferença de Davi para Obed-Edom é que a experiência de Obed-Edom passou, mas a de Davi permaneceu. Olha para Davi, homem segundo o meu coração. A experiência de Davi era permanente. Homem que não sabia, homem que não sabia o que era ficar fora da presença de Deus. Pastor Adel adorava a Deus sem sacrifício. Que é isso? Tem gente que acha que vir para a igreja é um sacrifício. Sacrifício tu tem que fazer quando chega aqui. Mas adorar a Deus tem que ser prioridade e não sacrifício. Prioridade. Hoje Deus, a presença de Deus, a igreja de Deus, Jesus o nosso Senhor, está sendo trocado por qualquer coisa.
tu vai conversar com o irmão. Por que tu não foi para a igreja? Por que tu não foi para a igreja? Se você ler a história dos pioneiros da Assembleia de Deus, o quanto esses homens andaram por falta de condução, quanto eles andaram para estar na presença de Deus. Eu vou ser mais além ainda. O quanto eles andaram para que hoje tu recebesse a presença de Deus. A Assembleia de Deus no Brasil está fazendo 100 anos. São 100 anos atrás que 2 homens vieram para cá para trazer essa glória que você recebe aqui hoje, para poder vivenciar aquilo que foi dado para eles lá na Rua Sussa, para que mostrasse uma nação, para que hoje tivesse aqui o Cezinando glorificando, o Rafael glorificando, a Cida, glória a Jesus, o pastor Banner, o Adilson, o Emerson, a Gabriela, o Antelmo, para que hoje a igreja pudesse glorificar e exaltar. Davi não se poupava, não. É dessa maneira. É dessa maneira. A prioridade de Davi era Deus, sabe por quê? Na prova, na festa, na adoração. A Bíblia diz que estava lá Davi adorando, estava lá Davi dançando. Deus, eu errei, estava lá Davi, me perdoa, Deus, intercede pela minha vida. Toma posição de vaso hoje. Toma posição de vaso hoje. Se Deus te chamou para algo grande, tu tem que estar num lugar grande, senão tu não cresce. Não cresce, fica parado. Fica preso dentro de 4 paredes. Fica no comando de uma igreja, quando Deus tem para você um campo, Deus tem para você uma região, um setor. Fica preso, nem para lá e nem para cá, porque fecha. E para com esse negócio. Acabou esse negócio. Acabou, nós vamos para cima. A Bíblia diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não ide por todo mundo ficar na sua casa, não. É ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, até que se torne filho. O que você vai apresentar diante de Deus? A igreja de 4 paredes? Que o pastor pregou, as almas aceitaram Jesus, ou aquelas almas que você buscou? Aquela que você visitou, aquela que você foi, aquela que foi levantada. Ou pensa que não é missionário? Uma hora alguém te enxerga, uma hora alguém te mostra, uma hora alguém pergunta: Deus, e o irmão José Pereira? E o pastor Alexandre Ferreira? Me mostra o que tem que fazer com esses homens. Me mostra. Uma hora alguém enxerga o teu ministério. Uma hora alguém enxerga, irmão. Uma hora alguém enxerga. Ou acha que o pastor Alexandre aqui não passou prova para chegar até aqui? Ou acha que não fui amassado? Ou acha que não doeu? Ou acha que não pensou em desistir? Mas quando a presença de Deus, eu percebi que estava querendo sair, eu falei: não, volta aqui, vem cá. Tem que ser que nem Davi, a presença tem que ser constante, senão você cai. Constante. Palavra, oração, jejum e obra. Quando você pisa o pé fora da obra, você se enfraquece, porque alguém tem que te ver para lembrar de ti em oração. Não é sair por aí
perambulando para lá, para cá. Ah, mas tem isso, tem aquilo que te impede. Cuidado, irmão. Cuidado, porque Deus trata. Cuidado. Tá do teu lado, não quer, Deus tira. Desse jeito, Deus. Tá do teu lado, não quer nada, Deus tira. Não fica sozinho. Deus te chamou para frutificar. Deus te chamou para uma grande obra. Deus não te chamou para idolatrar ninguém. Deus te chamou para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Para adorar. Deus tem revelado e falado muita coisa. E Deus não leva o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Cada um tem a sua parcela. Vou pegar aqui o Rafael que está de mão dada com a esposa dele. Pode ficar de mão dada. Se Jesus voltar e Rafael não estiver bem, ela tiver, vai ficar só ali a mão. Se for ao contrário, vai continuar do mesmo jeito. Mas se tiver diante da presença de Deus, quem vai ficar vazio é as cadeiras. A salvação é individual. Não acha que tu vai agarrar do teu ente querido e vai levar ele junto contigo, porque não vai. Tu tem que pregar, falar, dizer a verdade, dizer para ele assim, assim, assim. Era o que Davi fazia, a presença de Deus não se afastava. Errava. Ninguém é perfeito, perfeito era Jesus. Nós estamos tentando atingir a perfeição, sendo imitadores de Cristo, assim como Paulo falou. E a terceira ação, agora dói um pouco, mas é gostoso. Mical. Falamos de Obed-Edom, de Davi, até aí tudo bem, mas e Mical? E Mical, que quer dizer quem é como Deus? Meu Pai. Quem é como Deus? Carnal, despreza aquele que tem intimidade com Deus. Essa é Mical. Meu Pai. Despreza. Meu Deus. Você? Você não. Despreza. Meu santo Ele Israel. na frente da igreja? Não. Adilson sentado, não. Adilson não. Meu Pai. Verdade. Cheio de juiz, cheio de Mical, querendo acabar com a tua alegria, Meu Deus. querendo acabar, aleluia, com aquilo que Deus te deu, querendo tirar o amor que Deus colocou no teu coração. Quase 14 anos separado de Mical. Quando chega cheio de amor, ela despreza ele. Meu Pai. É assim. É aquele que bate nas tuas costas e diz que te ama. Meu É o que Deus. vai te atacar. Jesus. E tem gente que não tem estrutura não. Desaba. Desaba. Desaba, pastores. Tá aqui, ó. Vem cá. Tá aqui, ó. Tô contigo. Ó, precisar de mim, tô do teu lado. Aí quando tu olha, cadê? Cadê? Cadê ele? Aí quando tu tá ajoelhando na prova, cadê ele? Meu Deus. Te desprezou. Te desprezou. Te desprezou. Não era digna de ser esposa do rei
Davi, tem gente que está perdendo a dignidade de ser a esposa do noivo, a esposa do cordeiro. Tem gente que já não tem mais dignidade para isso. Ah, porque pecou, pastor? Não, porque Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E sim porque desprezou Jesus no seu coração. Ah, o que é isso? Desprezar Jesus? Blasfemou, falou de Jesus, disse que não quero, não posso, Jesus não está fazendo nada por mim. Irmão, Deus não quer ninguém cego espiritualmente. Deus não quer ninguém que nem Mical. Deus quer te ver que nem Davi dentro da presença dele. Aleluia. Mulher maliciosa, insubmissa. A igreja tem que ser, fica de pé. A igreja tem que ser, glória a Jesus, transparente. Dá a mão, sobreiro aqui. Dá a mão. Dá a mão. Glória a Jesus, você aí pro teu irmão. Dá a mão para ele. A igreja tem que andar em unidade. A igreja tem que andar em unidade. Sabe por quê? Porque depois da morte de Uzzá tem bênção. Depois da morte de Uzzá tem experiência. Depois da morte de Uzzá, a presença de Deus retornou para Israel. Eu quero que você agora nesse momento vai apertando a mão do teu irmão. Quanto mais apertado, mais unidade. Hoje, como eu falei, você vai adorar a Deus de uma forma diferente. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Eu quero que você feche, aleluia, os teus olhos agora. Eu vou pegar aqui do lado do presbítero Antônio. Glória a Jesus, enquanto a Gabriela vai louvar. Glória a Deus. E eu quero que você comece a sentir aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sentimento.